Vai bem, Mari, graças a Deus. Bem corrido, vocês não têm noção o que é dia de professor em véspera de feriado, as escolas meio que enlouquecendo a gente. É diário para entregar, é prazo para cumprir. Eu cheguei à conclusão, e não só eu, como muitos professores, que nós estamos trabalhando não o dobro, mas o triplo para dar conta de tudo, porque a demanda aumentou. Mas vai passar, eu acho. Eu acredito, né? Eu tenho fé nisso, só não sei se a gente volta. Vocês acreditam que eu sonhei essa noite que eu estava ministrando essa aula de hoje em sala de aula para o terceiro ano? E tem alguns alunos que eu me lembro do rosto, mas tem muitos alunos novos. Inclusive, eu tive que tirar um casal de alunos de sala. Foi muito doido o sonho, assim. Coisa que dificilmente eu faço. Mas eles estavam em sala e, assim, numa situação bem conflitante. Não o casal, né? Ele e ela, cada um no seu canto, mas os dois aprontando. E era o terceiro ano e era uma aula tão gostosa que hoje eu vou falar de teatro. Olha, sonhou, Gabi? Hoje nós vamos falar sobre teatro, sobre cinema. E juro, amor, eu acho que essa nossa volta vai ser bem emocionante, né? Não sabemos ainda a data. Tanto o Estado quanto o município já bateram o martelo que esse ano a gente não volta, né? As escolas do Estado e as escolas do município. Do Estado já saiu um documento, do município ainda não, mas ele costuma ir na mesma vibe, né? Ele vai na mesma onda. As escolas particulares, elas têm mamãe, pensa que delícia, Caio. Ela tem a questão do sindicato que está aí por baixo, porque tem questões financeiras, né? Mas também tem uma discrepância na nossa realidade. A única coisa que não voltou foi a escola. Tudo voltou ao normal. Não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, né? Os barzinhos lotados, os cinemas já foram liberados, né? Parque de diversão, né, Caio? Parque de diversão já foi liberado. Então, assim, a vida tá seguindo. Se você andar pela rua, sabe? Pelas ruas, assim, tá tudo muito cheio, muito lotado, as pessoas sem uso de máscara. Então, assim, eu não sei até que ponto é válido, é preocupante. Foi em junho? Não, em junho não tinha liberado, foi liberado agora, né? Então, é um pouco preocupante, né? Então, a gente tem que pesar mesmo. E a questão da volta das escolas particulares, eu acredito que ela vai ser, né, vai ser escalonada. Acredito na volta do ensino médio, mas em função do Enem. Não sei se todas as escolas estão em estrutura, porque se eu tenho uma sala com 60 alunos, pode voltar 15 e eu tenho que atender o restante em casa da mesma qualidade, com sonorização e vídeo. O meu aluno que está em sala e o que está em casa tem que receber a mesma qualidade de ensino, ok? Eu não vou poder pagar meu professor 2 aulas, eu vou pagar uma. Mas o meu aluno, os dois, têm que receber a mesma qualidade. Então, eu tenho que investir em quê? Em equipamento. Tá? Além do plano de biossegurança, que não está saindo barato para as escolas. Né, inserção de janelas, teve uma aluna ali do segundo ano que nós estávamos conversando, ela foi à escola para pegar material, viu a reforma que o referencial tem passado para atender essa demanda do plano de biossegurança. Tá? Então, é investimento. Né? Então, tem escolas que têm condições, tem escolas que não têm. Tá? Então, vamos esperar, ok? Mas, assim, eu acredito que vai ser bem emocionante se a gente se ver. Esse sonho, pelo menos, assim, para mim, foi bem forte, tá? Bora lá? Nunca sonhou, Mari? Eu sonho com vocês, assim, com os alunos, com a escola em si, não, foi bem... e até a sala de aula nossa era diferente, era como se fosse um tablado, um palco, ela tinha degraus, e a aula acontecia num palco semi-arena, onde nós estávamos lá embaixo, e era uma aula muito mais prática do que teórica, onde eu peguei toda a teoria que estávamos hoje aqui na apostila, e eu trouxe para vocês na prática. Então, foi muito gostoso. E ela só foi interrompida por causa desses dois abençoados, que eu não tenho a menor ideia quem são eles. Mas eu tive que encaminhá-los para a coordenação. Foi muito doido. Olha lá, que louco. Pensa, Gabi. Muito legal isso. Aquelas bolhas, né, que andam por cima dentro da água, ou até fora, né, tem como brincar com elas. Muito louco isso. Todo sonho tem significado, né, já diz a teoria de Freud, e Salvador Dalí no surrealismo. Bora lá, queridos, vamos falar um pouquinho sobre teatro. Deixa eu só espelhar para vocês a apostila. Então, em relação à música, nós agora vamos dar uma pausa, né? Vamos falar um pouquinho sobre em cena, módulo 17, ok? Aqui no texto, ele vai falar um pouquinho, quem nunca ouviu falar de Charles Chaplin?
né? Pode não ser da sua época, mas eu falo que Charlie Chaplin, ele é atemporal. Até os dias atuais, a mídia o utiliza de alguma forma, a publicidade, as redes sociais, de alguma forma, pegam, né, faz a captação de uma ou outra frase, até mesmo da imagem do Chaplin. Então, assim, ele é atemporal, né? Assim como muitas figuras aí, nós falamos de Beatles, dos Beatles semana passada, né? Vai nessa mesma vertente, né? Tem pessoas que... Lembrei do filme A Culpa é das Estrelas, onde ele fala, né? Ele falou assim, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma história. Se todos nós pensássemos assim, nós seríamos atemporais também, porque a gente deixaria um legado, uma história, seríamos alguém ontem, hoje e para sempre, né? Interessante isso. Bora lá. Charlie Chaplin criou um personagem que se tornou ícone da cultura o quê? De massa, né? Apesar disso, como é comum acontecer numa época em que a produção cultural é tanto mais massificada quanto mais fragmentada, muitas pessoas que juram admiração a Carlitos, que foi o personagem que foi criado pelo Chaplin, tá? Seu criador, jamais viram os filmes de Chaplin do começo ao fim, tá bom? Principalmente os de longa-metragem. Por isso, o conhecimento que uma parcela mais ampla das pessoas tem da obra do cineasta limita-se a cenas mais cômicas, mas Chaplin ele não tendencia apenas para a comicidade, tá? Muito pelo contrário, existe toda umas mensagens subliminares ou mensagens até explícitas nas obras do Chaplin. E que muitas vezes, foi o que eu falei, essa cultura de massa, ela foca no que é cômico. Então, o que a gente conhece do Chaplin ainda é linear, tá? Eu me coloco nisso, porque não é muito que eu conheço dele, não, tá bom? E às vezes também as cenas mais emotivas, como o abraço choroso ao menino, e o garoto e o olhar feliz e ingênuo do vagabundo, e no final as luzes, no final de Luzes da Cidade. Em tempos modernos, a cena mais conhecida é de Carlitos apertando parafusos no ritmo frenético, imposto por quê? Pela linha de produção, até ser arrastado pela esteira e engolido pelo maquinário. O significado mais óbvio do filme aparece nessa cena, em que o homem é tragado pelas entranhas da máquina. Quem se baseia nessa cena para julgar o filme pode achar que Tempos Modernos perdeu força em nossa época. Afinal, o método fordista de trabalho já não é predominante e a informatização está tomando conta das fábricas, mantendo relativamente poucos operários e funcionários entre seus quadros profissionais. Porém, assim como operários de macacão não são necessariamente os únicos sinônimos adequados para representar os proletários, o objeto do filme de Chaplin não é apenas a tecnologia engolindo o homem. Na verdade, esse é apenas o lado mais visível do filme, ou melhor, mais explícito, mais linear, tá? Um aspecto enfatizado pela insistência em representar a obra apenas a partir daquela cena famosa. Entendo que o que Chaplin aborda aqui é fundamentalmente a alienação do ser humano no mundo. Basta assistir ao filme todo e será possível deslocar seu tema da tecnologia massacrante para a alienação também, em outros níveis da vida social. Por exemplo, quando Carlitos sai do manicômio, onde foi internado após enlouquecer na linha de produção, encontra uma situação de grande desemprego devido à crise de 29. Fica então perambulando pelas ruas. E quando lhe acontece ver cair uma bandeira de sinalização, obviamente de cor vermelha, de um caminhão em movimento. Tentando ajudar, pega a bandeira e começa a perseguir o caminhão, agitando-a para o motorista. Imediatamente, uma passeata aparece por trás do personagem, de modo que Carlitos parece estar à frente da manifestação. Logo, a polícia aparece querendo dispersar o movimento. Na confusão, Carlitos vai parar onde? Num bueiro, de onde é retirado pela polícia, ainda com a comprometedora bandeira na mão. A prisão é inevitável. Como é inevitável a conclusão de que Chaplin utiliza essa cena para fazer uma sutil crítica aos socialistas. Será que muitos dos que estão envolvidos na contestação ao capitalismo não estariam também agitando uma bandeira de forma ingênua? Não estariam se iludindo ao pensar que sua postura de contestação os livra da alienação? Mas essa crítica não implica que Chaplin seja um anticomunista. Ele apenas não é comunista, ok? Quando a gente assiste algum filme do Chaplin, ou esse mesmo Tempos Modernos, e eu falei que a
a massa, né, a mídia, ou até mesmo a publicidade, ou até esses filmes de autoajuda que a gente sempre coloca em algum curso, até para fazer uma introdução, né, para alguma intro de alguma coisa, a gente sempre costuma focar naquela cena, ele sendo engolido pela máquina, né? Mas será que a gente para refletir sobre tudo isso? Então, tem muitas mensagens subliminares em toda a produção artística do Chaplin. Tem alguém aqui no terceiro ano que tem o hábito de assistir, ou já assistiu, não só esse filme Tempos Modernos, mas os outros do Chaplin? Nunca assisti, professora. Não? Queridos, eu não posso mais passar vídeo para vocês, porque semana passada eu levei um bloco da minha aula. Não sei como, porque vocês viram que eu mostrei o filme eu passei vídeo dos Beatles e tudo mais, o YouTube me bloqueou. Aí já vem, o Edilson automaticamente já me avisou, né? Meu vídeo não foi postado, eu não sei assim, o que eles fizeram para ir para o ar. Então, assim, pediram só para evitar. E eu até falei, minha justificativa é, cara, o vídeo é do próprio YouTube, certo? Mas tem questão de direitos autorais. Então, assim, posso sugerir, assistam esses vídeos, ou né, os filmes do Chaplin, são vídeos, os longas-metragens, eles não são nem tão curtos e nem tão longos, não é 1 hora e pouco de filme. Mas, assim, às vezes a gente não assistam só fragmentos do Chaplin, tente assistir o filme na íntegra, porque é interessante para você ver todo esse contexto, e não só o que a mídia, o que a massa quer te mostrar, tá? Então, é uma dica. Por isso que é para eu não, pelo menos por um tempo, eu vou evitar mostrar algumas coisas. Ah, mas aí tem que baixar. Aí até essa questão, eles pediram para a gente tomar muito cuidado essa questão de direito autoral, tá? Eu vou pensar em possibilidades, vou mandar o link, coisas assim. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho de teatro, né? Porque Chaplin é extremamente teatral, ele usa a linguagem da pantomima, que a gente fala que é da mímica, é uma das expressões mais difíceis de se fazer. Por quê? A mímica, você não tem a voz, então o nosso corpo, ele fala, o nosso corpo é um instrumento musical, mas tem pessoas que não têm esse domínio, então o Chaplin, ele tem um domínio total daquele corpo dele, ele consegue através das expressões faciais, o corpo dele além de ser um instrumento, né, nas mãos dele, é maravilhoso tudo que ele faz. E tem muitos mímicos, né, que continuaram esse trabalho dele, não só fora do Brasil, como no Brasil, tem uns trabalhos maravilhosos, tá? E o teatro é uma dessa vertente, né, onde você pode explorar a mímica ou a pantomima, ok? Vamos lá. O teatro é basicamente formado por um espaço, uma pessoa que ocupa esse espaço e representa, e a outra que observa. Então, não existe teatro sem espectador, tá? Inclusive, eu tenho vários amigos atores que eles estão passando por uma situação muito complicada, essa questão do público, do virtual. Eu até então eu reunia dentro de um espaço físico, seja ele aberto ou fechado, um público para me assistir. Agora, com a pandemia, eu já não tenho mais esse público. Muitos espaços teatrais foram fechados, muitos grupos teatrais foram quebrados, praticamente, né? Em função de questões econômicas. Né? Quantos músicos não sofreram com tudo isso? Agora eles podem já se apresentar, tá? Mas para a arte, como um todo, ficou muito difícil, tá bom? O artista plástico, ele precisa do espectador também, mas para ele tem uma obra, ele faz um portfólio digital, ele consegue divulgar o trabalho dele, né? Mas para o teatro, ele tem que ter um equipamento, aí se torna praticamente quase uma novela, um filme. Então, a linguagem cênica, teatral, para passar para o virtual, compromete bastante coisa, tá? Mas muitos grupos utilizaram desse recurso também, tá bom? Mas não existe teatro sem espectador. Existe teatro com um ator ou uma atriz, mas também não existe teatro sem a equipe de apoio. Não existe teatro sem alguém que escreveu o texto, sem um diretor. Ah, prof, eu posso fazer tudo? Pode. Você vai dar conta? Não sei. Aí depende do nível profissional que você está, ou se você é profissional ou amador, tá? A pessoa que representa sozinha ou acompanhada mostra uma personagem e um comportamento em uma determinada situação por meio de gestos, linguagem verbal e não verbal. Enquanto quem observa sozinho ou em grupo sabe que tem diante de si uma reprodução dos acontecimentos que imitam ou reconstituem a realidade ou a fantasia.
Quem está em cena é movido pelo impulso criativo, e quem observa assiste de forma passiva ou ativa. Em um jogo que mergulha em um universo de encantamento que pode aprofundar o conhecimento da realidade, desenvolver a criticidade, fortalecer a democracia, investigar a criatividade e o lúdico, etc. O ator, ele se veste com personagens que podem ou não ser humanos, animais, fictícios, históricos, reais, etc. É possível perceber pelo menos 6 tipos de personagens, que são eles. Atenção, ó. O protagonista, estão vendo a diferença aí do Batman pro Coringa? Certo? Batman, protagonista. Coringa, antagonista. Já falo por quê, tá? Mas são esses, ó. O protagonista, coprotagonista, antagonista, o oponente, o coadjuvante e o figurante. Então, assim, pelo menos 6 tipos de personagens. Mas foi o que eu falei, tem como fazer teatro com uma pessoa só? Tem. Eu tenho como ser um ator e trabalhar esses 6 personagens? Tem. Difícil? Sim. Neila Torraca já fez isso no teatro, entre outros atores também. Mas tem que ser muito bom. Mas bora lá. O protagonista é o personagem de maior destaque na obra. A maioria das vezes é o herói, o sujeito que possui a evidência central da trama, tá? É o mocinho, ou é o bonitão, ou a bonitona, ou a princesa, tá? Na maioria das histórias, na maioria das peças, ok? O coprotagonista, ó, o próprio nome já diz, é o segundo personagem de maior destaque na trama. O coprotagonista ajuda o protagonista e partilha de suas ações na resolução da problemática. Agora, o antagonista é o oposto do protagonista. Então, se eu tenho o herói, eu tenho o bandido, né? Eu tenho o certo, eu tenho o errado, né? Eu tenho o sacro, eu tenho o profano, tá bom? Pode ser um vilão, um ser que geralmente possui qualidades opostas. Agora, o que é o oponente? É quem ajuda o antagonista. Não tem o coprotagonista que ajuda o protagonista, o oponente é quem ajuda o antagonista. Ou seja, é um ser que partilha das mesmas características opositoras do antagonista. Então, ó, tá assim com o antagonista. Oponente, antagonista, coprotagonista com protagonista, tá? E por fim, tem o figurante, que não deixa de ser tão importante quanto todos os outros, tá? Você um dia foi àquela árvore na peça, e que a sua mãe fez tanta festa quando te viu lá paradinho ou paradinha de árvore. Sinta-se feliz, a sua figuração foi tão importante quanto todos esses. Alguém aqui já representou uma árvore? Não, Vocês não se lembram lá na educação infantil? não lembro não, professora. Ninguém? Ninguém colocou nada no chat? Com um papel crepom que ia fazendo as colagens assim Olá. no desenho. Oh, mãezinha. Ó, a trama, ela não necessita desse personagem para obter significação, mas ele ajuda a preencher o espaço cênico onde a cena ocorre. Eu sempre conto essa história. Eu fui uma vez para um festival de teatro em Marília, tá? No interior de São Paulo. E nesse festival, uma peça que uma figurante ganhou. Ela ganhou como melhor atriz, né? Na área da figura, mas ela ganhou. A melhor atriz que não era protagonista, tá? A melhor atriz que a gente fala coadjuvante, ok? Ela ganhou. Gente, sabe qual que era o papel dela? Ela passava por trás da cena, ela era uma serva daquela peça, ela só carregava um saco muito. O corpo dela transparecia, o corpo dela mostrava o peso daquele saco com algum alimento muito pesado. A feição dela, ela só atravessava o palco. Ela ia e ela voltava. Ela ia e ela voltava. Ela ganhou como melhor atriz coadjuvante do festival. E ela simplesmente fez para preencher a cena, Mas ela fez um papel tão importante. Eu não me esqueço da emoção daquela atriz. Sabe, eu fiquei encantada. Eu falei, cara, olha a perfeição. Mas ela fez a melhor figurante, entendeu? Então, eu penso assim, tudo que você fizer na vida, que você não é a protagonista, mas que seja a melhor figurante, né? O coadjuvante, né? Que a gente usa também esse termo, tá? O figurante ajuda no convencimento do argumento visual. Existem muitos figurantes no Rio que tem o Projac, que trabalha com novela ou na Record mesmo,
que eles são contratados para preenchimento de cena, aquela pessoa que está ali na cena na hora da gravação da novela, que está no celular, estou falando, estou olhando para o teto, né? São pessoas que preenchem a cena, tá? Mas é tão importante quanto. É possível estabelecer o seguinte esquema para os tipos de personagem. Ó, aqui tem um desenho bem tranquilo, foi o que eu falei, protagonista com protagonista, oponente, né, antagonista oponente. O bom e o mau. Quando o ator ou dançarino utiliza-se de movimentos para expressar emoções e construir seu texto dramático, diz que ele utiliza-se da expressão corporal para a construção da significação. O fato é que toda a utilização do corpo, seja no teatro, seja na dança, traz consigo um ato expressivo. O segredo está no estudo e no autoconhecimento do corpo. O corpo é instrumento do ator, assim como é instrumento do bailarino, assim como é instrumento do músico também. Prof, mas o músico precisa de outro instrumento. Sim, ele pode tocar outro instrumento, mas ele pode ser seu próprio instrumento, tá? O ator, quando entra em cena, possui alguns instrumentos para se comunicar. Um deles é a voz, assim como o do professor. Né? Por isso que, às vezes, as pessoas falam, prof, você não grita. Eu falo, gente, é o meu instrumento de trabalho. Como que eu posso afetar algo que me emprega? Assim, cada pessoa possui um timbre muito próprio, e atrelado a esse timbre, existem elementos que podem potencializar a voz, como a ressonância, a articulação e a própria pronúncia vocal. Chega esse horário, a minha língua já tá travando, porque eu já falei pra caramba. Quinta-feira, pra vocês terem uma ideia, é um dos dias mais cansativos, que eu dou aula o tempo todo, tá? Até a noite também tem universidade, então cansa muito, tá bom? Aqui, ó, para vocês entenderem como que funciona, né, a nossa laringe, algumas universidades, o curso de artes cênicas, você tem que estudar, inclusive anatomia, para você entender a formação da sua voz, como que, tá, o que é a laringe, o que abre e fecha, o que são pregas vocais, que não são cordas vocais, tá? A hora que elas emitem som, na verdade, é uma que toca na outra, mas ela toca na outra, como que funciona, tá? Tem que ter todo esse entendimento anatômico. O caminho para a formação do som vai da glote e, à medida que tende a alcançar as cavidades de ressonância, vai ganhando mais corpo. Essas cavidades são como grandes amplificadores do som emitido. O que se entende por articulação é a elaboração da fala. Quando pensamos, traduzimos as informações verbais para um sistema linguístico verbalizado. Então, colocamos uma ação no nosso sistema vogal para produzir os sons correspondentes. Sílabas se unem para formar palavras que, quando articuladas em orações, dão materialidade ao pensamento. Todas as partes do discurso proferido devem ser executadas de maneira perfeita para que haja a comunicação entre o enunciador e o enunciatário. Com a expressão gestual, deve-se ocorrer o mesmo, quer dizer, não adianta nada eu falar que eu estou triste, né, e minha expressão facial tá, meu gestual tá dizendo outra coisa, não existe, tá? Por isso que a gente fala que tem crianças que já nascem, tem pessoas que já têm essa veia cômica, até mesmo a veia cênica, né, e a gente tem, quem tem faro para isso já percebe, tá? Aqui tem 2 atores, né, realizando a mímica, ou pantomima. Os mímicos, eles utilizam, né, a maioria deles utiliza essa máscara que a gente fala da máscara branca, na verdade é uma característica do mímico, tá bom? Quando o ator interpreta uma peça cuja expressão gestual é a única ou quase única forma de se manifestar, dá-se o nome de pantomima. Nessa modalidade de peça teatral, as palavras não são usadas, e o que deve prevalecer são os gestos, a movimentação e a expressão corporal. Narra-se com o corpo. A pantomima é rica no gestual, e muitas vezes a estética cômica se faz valer nessa modalidade. A recepção do público para com a pantomima é muito grande, haja vista que sua maneira de compreensão por parte do público é muito eficaz, rápida e simples. A pantomima foi muito utilizada pelo cinema mudo. Com o tempo e a evolução do cinema, os artistas que trabalhavam com pantomima foram sumindo. Esta modalidade de teatro faz uso extremo da gesticulação facial. O rosto passa a ter um papel deveras importante na obtenção desse significado. Muitos artistas treinam a expressão de felicidade, raiva, tristeza, amor, compaixão na frente. Eu falo que o espelho é o melhor amigo do ator, né? Aqui tem uma atriz brincando com as expressões faciais. A prof não vai ler isso daqui, não. Aqui é uma brincadeira que faz. Mas eu vou só explicar para vocês um pouquinho mais sobre o teatro. Por exemplo, uma brincadeira. Quem não for meu aluno de teatro, tá?
uma brincadeira que a gente vai fazer com improvisação na hora de criar uma cena. Se você responder a 3 questões, se eu estivesse em sala hoje, como seria, tá? Essa atividade. Vocês teriam que me responder para criar uma cena apenas 3 perguntas. Onde, quem e o quê? Onde? Aonde se passa a cena, é o espaço físico, tá? Por exemplo, onde estou dando a minha aula hoje? Hoje eu estou num quarto de estudo, ok? Onde eu estou ministrando a aula para vocês, certo? No âmbito, no espaço virtual. Quem? Quem sou eu? A personagem. Professora Tatiana Moura, professora de arte, ok. E o quê? Certo? O que estou fazendo? Dando aula. Estou falando, estou gesticulando. É a ação. Onde, quem e o quê. Essa é a base para a criação, para a improvisação. Ok? Então, se eu estivesse hoje em sala de aula com vocês, nós estaríamos brincando. Né? Inclusive, acho que o sonho foi por isso, não sei, eu acho que eu fiquei pensando nisso. Várias práticas que nós poderíamos fazer, aqui até a apostila, né, 3 protagonistas, aqui a apostila, na verdade, estava propondo, ó, cria um personagem de trabalhador inspirado no cotidiano. Então, assim, é que a gente não tem como fazer essa prática, tá? E a prof não quer, para vocês, essa semana, gerar uma atividade, tá? Vamos, quando retornarmos do feriado, aí na nossa próxima aula, aí eu deixo uma atividade prática. Combinado? Tudo bem? Vou voltar com vocês agora. Tem alguém aqui comigo? Por enquanto, 54 alunos em sala, mas todos estão me ouvindo? Sim, eu fiz, Gabi. O tempo todo, quando a gente trabalha com improvisação e com teatro em sala de aula, nós trabalhamos com esse jogo de improvisação para criação de cenas. Com a resposta dessas 3 perguntinhas. Onde, quem e o quê? Onde é espaço físico, espaço a cena, quem é o personagem e o quê? Né? A ação. Tá? Então, assim, o teatro é bem gostoso porque dá para a gente brincar, né? Não estou falando, quando eu falo em teatro em sala de aula, eu não falo em teatro profissional, né? Por mais que a Tata Werneck mesmo, ela tinha um programa na MTV que ela fazia inteirinho baseado em improvisação. Tinham jogos muito legais. É claro que a gente não sabe o que acontecia na coxia, ou melhor, a gente não sabia se ela tinha ponto, né? O diretor que dava realmente esse direcionamento. Mas, assim, era muito interessante. E quando a gente fala do espectador, um espectador passivo, ele pode ser ativo também, é bem interessante. Eu já assisti peças onde o espectador, ele podia escrever no cartão algumas ações para aquela peça, né, que fosse equivalente àquela peça, ou aquela história, e na hora o ator pegava e tinha que continuar a história. Então, assim, principalmente isso mesmo, as barbichas fazem isso. O teatro contemporâneo, ele tem muita abertura, né, para o novo, para o usado, né, então é bem gostoso. Para quem gosta dessa área, assim, tem muita coisa nova, muita coisa legal, ok? Gostaria de saber se alguém quer comentar algo, tem alguma dúvida. O prof vai para a chamada, tá bom? Vocês sinalizam se a pessoa responder no chat para mim, por favor? Pode ser? Eleja um ajudante do dia. Vou começar pelo terceiro B, Alexandre Garcia. Vai colocar falta, tá? Amanda. Presente. Obrigada. Ana Paula. Ana Rebeca. Presente. Arthur. Obrigada, Ana. Arthur Borges. Caio Augusto. Faltou. Faltou, obrigada, amor. Caio Correia. Davi Furtado. Faltou. Fernando Peralta. Presente, professor. Obrigada, querido. Gabriel Fontoura. Gabriel Fontoura tá presente. Tá presente? Tá. Gabriel Orlando. Tá presente. Gabriela Caleps. Gabriela Reis. Gabi tá aí, né? A Reis. Eu. Ok, amor, obrigada. A Gabriele Almeida. Tá presente. Gabriele Rodrigues. Professora, o Alexandre tá presente.
Ele foi almoçar, o cara de pastel. Professora, quem respondeu? Oi. Pode sair? Ô, prof, Pode, Chu. ô, prof, você já me chamou? Eu tinha dado uma saidinha aqui. Quem é você? O Arthur. Já, Chuchu. Ah, tá. Só pra falar que eu tô aqui, eu tinha dado uma saidinha. Até onde você escutou a minha fala? Eu tava escutando no finalzinho ali, mais ou menos, só que eu não prestei atenção. Acho que na hora que você começou a dar chamada, eu tinha saído, porque eu precisei ir pro terceiro A. Tá bom, amor. Depois assiste de novo, tá? As questões vão ser sobre essa aula, fechou? Uhum. Então tá. Gabriela Gonçalves, eu já chamei, amor? Já chamou. Ih, tô doida. Gabriela Almeida. Já chamou também. Gabriela Rodrigues. Giovana Colegam. Eric. Eu. Obrigada, querido. Isadora Marcela. Presente. Obrigada, Isa. João Kleber. Ô, professor, Oi? pode sair no que a senhora já Pode, chamou? coração, pode sim. João Kleber. Faltou. João Manuel. Faltou. João Pedro. Presente, professora. Obrigada, querido. João Vinícius. José Henrique. Bom dia. Bom dia. Caio Henrique. Larissa Leal. Larissa Matos. A Letícia tá aí. Luana Maria. Faltou. Lucas Barros. Faltou. Lucas Moraes. Tá presente. Lucas Henrique. Tá presente. Luiz Henrique. Tá presente. Manuela Guimarães. Manuela Kiel. Ih, pulei. Manuela dos Santos. Tá aqui. Manuela Kiel. Não tá aqui, não. Manuela Sanches. Tá presente. Ah, obrigada. Marco Antônio. Presente. Obrigada, querido. Maria Fernanda. Presente. Maria Júlia. Mariana. Mariano. Mariana Cimei. Presente. Obrigada, amor. Mariana Vitória. Natan. Nicolas. Tá presente. Obrigada. Pedro Henrique. Tá presente. Pedro Peralta. Priscila. Rafaela. Thaísa. Vinícius. Professora, você falou Raíssa? A Thaís. Raíssa tá A Thaís. Thaísa. A Thaísa não tá aqui, não. Tá. O Vinícius tá presente. Vinícius, ok. Ana Gabriele. Arthur. Aqui. Obrigada, Arthur. E Stephanie. Presente. Obrigada, amor. Agora eu vou pro terceiro A rapidão, tá? Não me deixa sozinha aqui, hein? Abílio. Faltou. Alberto. Presente. Alex. Faltou. Álvaro. Faltou. Amanda. Presente, prof. Obrigada, amor. Ana Júlia. Anthony. Tá presente. Beatriz. Tá presente. Caio do Alibe. Tá presente. Caio Maia. Faltou. Caio Stinge. Presente.
Obrigada, querido. Daniele. Presente, prof. Obrigada, amor. Davi Casagrande. Presente. Obrigada. Davi Godoy. Faltou. Henrico. Henrico faltou também. Fábio. Presente. Obrigada, querido Fernando. Não? Faltou. Gabriel Kioshi. Gabriel Kioshi faltou? Tá presente, Gabriel Kioshi. Tá, já. E o Toshio? Tá presente também. Gabriele Anjos. Presente. Obrigada, amor. Gabriele Uema. Tá presente. Jean. Faltou. Juan. Presente. Juliana. Faltou. Larissa. Presente. Obrigada, amor. Lívia Rodrigues. Tá presente. Lívia Sampaio. Faltou. Luan. Tá presente. Obrigada. Lucas Eide. Presente. Lucas Yoshiro. Tá presente. Luiz Felipe. Luiz Felipe Nunes. Faltou? Peraí. Luísa Rodrigues. Presente. Obrigada, amor. Maria Eduarda. Tá presente. Maria Eduarda Gomes. Tá presente. Maria Eduarda Grill. Não? Acho que não. Tá, obrigada. Maria Fernanda Tedesco. Faltou. Mariana Barbosa. Faltou também. Mariana de Moraes. Tá presente. Obrigada. Melissa. Natália Kanashiro. Faltou. Natália Mazzoni. Já tá cansando, né, Juju? Natália Mazzoni. Não? Faltou. Pedro Henrique. Tá aqui. Pedro Canás. Não, Pedro Henrique é o mesmo. Poliana. Presente. Agora é a Raíssa. A Raíssa tá presente. Tá, a Rebeca. Tá presente também. Tá? Tainá. Eu? Oi, Chuchu. Vitor. Vitor Lucas. Não? Vitória Mata. Vitória Mata tá aqui. Tá. Vinícius Santos. Presente. Obrigada, querido. Vitória Barbosa. Presente. Bruna Aguilar. Não? Não. Enzo. Também não? E Alessandro? Também não. Cadê vocês? Obrigada, Gabi, por me ajudar. Nada, prof. Queridos, um beijo no coração. Obrigada por ficar até agora. Qualquer dúvida, estou à disposição hoje no plantão. As questões do conteúdo de hoje da tarefa. E até dia 22 de outubro agora, sabia? Bom feriado, professora. Vocês também Tchau, prof. descansem, Beijo. desliga a cabeça, desconecta de tudo. Fica offline. Beijo no coração.